Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai continuar falando das nossas aulas de produção textual sobre o texto dissertativo, né? Hoje eu espero que seja mais esclarecedor ainda para a gente conseguir compreender como é que funciona esse tipo de texto. Então, como a gente já vem falando nas últimas aulas, o texto dissertativo é um tipo de texto que engloba, possui, não é, vários gêneros textuais dentro dele, desde os artigos, desde os gêneros acadêmicos, que são aqueles textos produzidos em instituições de ensino superior, ou até mesmo em instituições de ensino como o que a gente estuda. Os textos que a gente produz também podem ser textos dissertativos, não é? Esse tipo de texto, ele é bem comum, não é? E mesmo que tenha esse nome, às vezes a gente olha assim, texto dissertativo, tem um nome que já gera um medo, não é? Parece que é difícil, mas não. O texto dissertativo é aquele texto que disserta sobre alguma coisa. Olha só o que eu preparei aqui para a gente ver. No dicionário, vem dizendo primeiro o que é uma dissertação, aqui, ó, que é o quê? Um escrito racional sobre uma ideia, uma redação. O que seria um escrito racional sobre uma ideia? Quando a gente escreve racionalmente, é justamente a gente escrever sobre algo que a gente conhece, sobre um assunto que nós temos domínio, não é? Sobre uma ideia, sobre algo, sobre um assunto, sobre um tema. Na semana passada, a gente viu uma coisa muito importante sobre o texto dissertativo. Primeiro, ele tem um tema, não é? E dentro desse tema, o texto dissertativo, ele tira uma tese, que é algo mais específico, não é? Primeiro, a gente pode ter um tema bem geral, como por exemplo, a fome no Brasil. E a gente pode tirar de dentro desse tema bem geral uma tese bem mais específica. Por exemplo, como as ações do governo podem ajudar para diminuir a fome no Brasil. Olha só que de um tema bem geral, eu tirei uma tese que especifica melhor aquele assunto, algo sobre o que vai falar. Justamente essa ideia que ele está falando aqui. A escrita racional, justamente é quando a gente pesquisa sobre isso, quando a gente tem textos base, quando a gente tem bagagem de conhecimento para falar sobre aquele assunto. Então, para falar sobre como o governo pode ajudar com a fome no Brasil, como pode resolver este problema, eu vou ter que pesquisar, ler sobre esse assunto, não é? Ler quais são as áreas no Brasil que são mais atingidas pela fome, como pode acontecer isso, não é? Eu vou dissertar a partir desse conhecimento que eu junto. Primeiro eu leio, primeiro eu me baseio, crio uma base de conhecimentos, depois eu vou dissertar sobre aquele assunto, que é o que? Escrever ou fazer uma dissertação. Viram como o texto dissertativo é bem comum no nosso cotidiano. É um tipo de texto que a gente encontra em revistas, é um tipo de texto que a gente encontra na escola, que a gente encontra no trabalho, né? Olha aqui, só para a gente ver a linguagem desse texto, como eu já tinha falado, é uma linguagem baseada na forma padrão da língua. Então a gente não vai ver nesse texto, por exemplo, gírias, nem expressões coloquiais e nem expressões que gerem pessoalidade, que é, por exemplo, quando a gente diz eu acho isso ou eu acho aquilo, não é? Quando a gente diz a nossa opinião diretamente falando em primeira pessoa, ou seja, quando a gente parte do nosso ponto de vista para escrever. O texto dissertativo, ele é escrito completamente impessoal, ou seja, sem esses traços de que a gente coloca eu, nós e conjugamos os verbos nessas pessoas. Olhem só, no século
No século XIX, o filósofo e educador Herbert tornou-se um nome associado à pedagogia tradicional, defendendo um ensino organizado através de governo, disciplina e instrução educativa. Percebam que a escolha de palavras nesse tipo de texto dispensa qualquer tipo de coloquialismo, qualquer tipo de gíria. É um texto que é direto, não é? Falando sobre determinado assunto. E ele tem uma estrutura, lembram? A introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, não é? Bom, a gente viu na semana passada que a introdução é responsável por apresentar a nossa tese. É na introdução que a gente vai colocar para o leitor, né, uma apresentação de qual tese esse texto vai falar, qual é a temática dele, de qual assunto vai ser esse texto. No desenvolvimento, o desenvolvimento é a parte maior do texto. Depois do primeiro parágrafo, e às vezes alguns textos podem ser o primeiro e o segundo parágrafo como introdução, os outros parágrafos seguintes serão de desenvolvimento. E no desenvolvimento, ele não tem um tamanho fixo, tipo um parágrafo, dois parágrafos, não. Ele pode ser até 10 e assim vai, a quantidade de parágrafos que for. Quantos forem necessários para que se coloquem as ideias que a pessoa quer colocar naquele texto, né? A conclusão vai vir também igual à introdução. Ou vai ser o último parágrafo, ou vão ser os últimos parágrafos. Pode ser 2 ou 3 parágrafos conclusivos ou conclusórios, tá bom? A conclusão vai encerrar aquele assunto. Às vezes a conclusão ela vai gerar uma ideia de resolução. O autor daquele texto vai dar, por exemplo, uma proposta de como resolver aquele problema, ou ele vai fazer um resumo do que ele falou naquele texto, condensando todas as informações, né? Colocando todas as informações em resumo para fechar aquele texto. Ok? Então a gente já viu que na introdução a gente apresenta a tese. No desenvolvimento, a gente vai detalhar toda essa tese, a gente vai colocar os argumentos, colocar os dados que a gente viu na nossa pesquisa. Na conclusão, a gente vai fechar essas ideias, às vezes apresentando uma solução para o problema apresentado, ou às vezes fazendo um resumo. Mas nem todo caso vai ter uma solução prevista, não é? Então, em determinados tipos de texto, dependendo da tese que você escolheu, ou do assunto que você escolheu, na conclusão você vai fazer um resumo de tudo aquilo, vai condensar aquela informação e encerrar o seu texto colocando isso para o leitor. Tá bom? Viram como o texto dissertativo não é um bicho de 7 cabeças, é um texto bem normal, não é? Para a gente entender melhor, essa semana eu vou mandar para vocês alguns textos dissertativos que eu encontrei, feitos por alunos também, ok? Essa semana nós vamos fazer uma atividade de leitura. Sim, como eu falei desde o começo, as aulas de produção textual, nas aulas de produção textual a gente tem tanto a escrita como a leitura ali lado a lado. Um não é mais importante do que o outro, os dois são importantes iguais. Então essa semana eu vou mandar esses textos, vocês vão ler esses exemplos de textos dissertativos e vocês vão me mandar de volta resumos desses textos, tá bom? Esses resumos não precisam ser extensos, como o nome já diz, são resumos. De cada texto vocês fazem um resumo, que é para me mostrarem que vocês fizeram essas leituras, ok? E a gente aproveita e vê também exemplos de textos dissertativos, como esses textos são colocados, ok? Então, pessoal, tchau, tchau. Estou com saudades de vocês e qualquer dúvida estarei no privado.